21º versículo de Jeremias 50. 50º capítulo de Jeremias, né, Jeremias 50, no seu terceiro vídeo, o terceiro vídeo que eu vou fazer aqui. Do 21º até o 30º versículo, ok? Acompanhe comigo em sua Bíblia lá, se quiseres, ok? 21º versículo começa assim: sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode. Pecode. Assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. 22º agora. Estrondo de batalha há na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou a batalha, ou melhor, como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. 24º. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não o soubeste. Foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te intrometeste, né? 25º agora. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela os confins da terra, abre os seus celeiros, trilhai-a como a feixes e destruí-a de todo. Nada lhe fique de resto, para não sobrar nada na terra ali, né? Deus está falando. 27º fala assim: matai a espada a todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo da sua visitação. O 28º fala assim: tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor, nosso Deus, a vingança do seu templo. 29º agora, e penúltimo desse vídeo, né? Convocai contra a Babilônia os feixes, ou melhor, convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela, em redor, que ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. 30º agora, né? E último desse vídeo fala assim: 30º versículo de Jeremias 50. Portanto, cairão os teus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Ok? Para quem pensa que Deus é só amor e não tem noção de que Deus é justiça, né? Então,
a filhos de Deus e a filhos dos anjos caídos, né? Há muita heresia no sistema religioso de hoje que nos escondeu o livro de Enoque e muitos evangelhos de Felipe, de Tiago, de Jesus, evangelho também de Maria Madalena, de Judas, e há muitos outros livros, né? De Salomão há muitos, né, que provam que ele servia a demônios, né? Depois que coabitou com mais de 1000 mulheres ou 1000 mulheres, e cada uma delas professava um Deus diferente, por conta de um engano de ter construído um templo que não era para ser construído, né? Ali começou toda a desgraça na vida de Salomão e do povo, porque estavam envolvidos, né? Ali, juntos, né? Estavam na mesma terra e sendo reinados por ele. Então, é um erro de Davi, né? Que entendeu errado quando o profeta Natan disse para não fazer o templo, que Deus disse para não fazer o templo. Ele, depois quando veio Salomão, né? Para encurtar a conversa, Salomão se incumbiu de fazer. Foi lá e fez o templo, tirou o tabernáculo com a Arca da Aliança, né? O tabernáculo com pele de animais, era feito com pele de animais, que representa a nossa pele, e a Arca da Aliança, que representa o nosso coração, foi levado para um templo de pedra. E é por isso que Jesus fala, os construtores rejeitaram uma pedra de esquina, que é ele, né? Então, ele era o templo que havia de vir, que Deus falou. Te darei, Davi, um que fará a igreja, né? O templo será ele, Jesus. E todos nós, depois que Jesus disse está consumado, quando rasgou o véu, a partir dali o Espírito Santo habita em nós, não mais em templo de pedra. Ele veio para acabar com isso, né? Ele veio, como falou para a mulher samaritana, eu vim para acabar com isso. Haverá um tempo em que adorarão em espírito e verdade onde quer que estejam. Então, se você ligar as coisas, né, vai ver que há um engano milenar, desde a época do templo, do primeiro templo. E agora parece que querem construir novamente o templo. Então, aqueles que já despertaram estão passando a verdade de Jesus, né? É só ler. Não somos nós que estamos falando. É só ler. Comer o pão, ao invés de você ir para comer pão em ceia todo mês lá, que não tem nada a ver, coma o pão verdadeiro, os ensinamentos de Jesus. Foi isso que ele falou na última ceia. Ele usou a última ceia, para falar, explicar com o material, com matéria, pão e vinho, o espiritual, que é justamente isso. O pão são os ensinamentos dele. Comer, devorar, né? Os ensinamentos, para lembrar dele. Lembrar sua memória. E não tem a ver com pão físico, um alimento físico, ok? Fique com isso, né, por enquanto. Depois eu volto com mais 10 versículos de Jeremias 50, que será provavelmente o último, pois ele possui 46. Então eu farei do 31º, não? 31º ao 40º. Terá mais 2 vídeos, então, provavelmente. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.